Gravar. Muito bem. Aí, o que a gente tem aqui, né? Deixa eu copiar para cá. Aí começa, a gente já viu a anterior, que era sobre as retas paralelas, cortadas por transversais e semelhança, que foi a aula de quinta-feira. A gente está aqui na aula 3 do estado, que é de relação métrica no triângulo retângulo. Aí é que ele fala que todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa, que determina outros dois triângulos. Eu já fiz toda essa apresentação também do meu material. Vou mostrar aqui o triângulo. E aí eu vou reapresentar aqui para você. Aí ele faz essa parte teórica aqui, explicando o que é cada um. Então, tem esse triângulo grandão aqui, que é o ABC. Esse é um triângulo. O outro triângulo é esse menorzinho aqui, que seria o AHB. E o outro triângulo é esse intermediário aqui, que seria o AHC. Esse triângulo grandão, quando você traça uma altura, que é uma perpendicular à base, você acaba dividindo esse triângulo grandão em outros dois menores. Foi isso que ele falou lá em cima. Aí ele está explicando aqui que A, B e C, que são essas letrinhas maiúsculas, são o vértice do triângulo, faz a parte de definição, né? A, B e C são os lados do triângulo, sendo a hipotenusa do triângulo retângulo, que é sempre o lado que fica de frente para 90 graus, é chamado de hipotenusa. Então, tudo de novo aqui, já que você não pegou a primeira parte, hipotenusa. E os outros dois lados, o B e o C, em qualquer ordem, né? Eles são chamados igualmente de catetos. E aí ele define, então, hipotenusa e catetos, e fala que H, ou AH, né, esse segmento AH, é a altura relativa a essa hipotenusa, que é esse ladinho aqui. E também colocou MN como as projeções. Então, assim, esse pedacinho aqui, a altura bateu aqui nessa base. Esse pedacinho aqui, ó, quando ela bate aqui nessa base, que a base é a A, nesse caso, ela divide esse lado em duas partes, não necessariamente iguais. Esse pedacinho aqui que está de embaixo, esse aqui, né, que vai daqui até aqui, que está embaixo do lado C, esse pedacinho é chamado de projeção de C. E esse pedacinho aqui, então, que ficou embaixo do ladinho B, ele é chamado de projeção de B. Então, as fórmulas do B ao quadrado e do C ao quadrado têm a ver com as suas próprias projeções. E aí, sem demonstrar, quando você for assistir o vídeo que eu fiz, você vai ver toda a demonstração dessa parte, mas sem demonstrar, o Estado foi lá e colocou, então, aquelas relações métricas, as 5 relações métricas que existem, que é o B ao quadrado é igual ao A vezes a sua projeção, o C ao quadrado é igual ao A vezes a sua projeção, o H ao quadrado é igual a M vezes N, e o A, eu costumo dizer assim, ó, a H é mais hábito mesmo, mas dá no mesmo, porque 2 vezes 3, 3 vezes 2 é a mesma coisa, e o AH é igual a BC, que seria a quarta relação métrica. Isso porque ele separou as relações métricas do Teorema de Pitágoras, eu coloco tudo junto. E aí, no exemplo aí do estado, o primeiro exemplo, né, do material, faz o seguinte, vou relacionar todas aquelas fórmulas aqui sempre para a gente ver o que a gente tem. Então, tem o H ao quadrado é igual a M vezes N, o AH, A vezes H, é igual a B vezes C, a gente tem o B ao quadrado é igual ao A vezes a projeção dele, que é o M, e o C ao quadrado é igual ao A vezes a projeção dele, que é o M. Então, aqui, ó, ele usou essa relação porque ele está considerando que esse lado aqui seja o C. Se esse lado aqui é o C, esse daqui é a projeção dele, que é o N. Para eu usar essa fórmula aqui, C ao quadrado é igual a A vezes N, eu preciso do lado A. Quem é o lado A? O lado A é esse lado grandão aqui, ó, que fica de frente para o ângulo de 90 do triângulo grandão, que é a hipotenusa, que nada mais é que a soma desses dois lados, que mede 18. Então, você tem todos os valores que você precisa para aplicar essa relação métrica. Você tem o valor de C, que na verdade é o que você quer achar, que é o X. Você tem o valor de A,
que é 18, e você tem o valor de N, que é o 8, que é a projeção do lado C. Então, você faz essa substituição e fica com x ao quadrado é igual a 18 vezes 8. 18 vezes 8 dá 144, e esse 2 passa para o outro lado como raiz. Raiz de 144 é 12. Como é que eu acho isso? Fatorando. Então, se eu fatorar o 144, eu divido por 2, dá 72. Divididos por 2 dá 36. Divididos por 2 dá 18. Divididos por 2 dá 9. 9 eu divido por 3, que dá 3. 3 eu divido por 3, que dá 1. E aí aqui eu fico com 2 vezes... Cada 2 separa um igual, perdão. Então, aqui eu estou separando umzinho, e aí eu multiplico, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E aí chego, então, nesse valor 12 aqui, do valor de x, usando essa relação métrica. O segundo exemplo, que não vou tentar colocar o máximo aqui do exemplo. Ele pede para calcular o valor de n, o enunciado. Mas como não cabe tudo, eu vou deixar só o triângulo e a solução parcial disso aí. Então, de novo, né? Eu tenho quais relações? Isso eu coloco sempre. H ao quadrado é igual a M vezes N. Isso aqui é meio que uma decorebazinha. A vezes H é igual a B vezes C. B ao quadrado é igual ao A vezes a projeção dele. E C ao quadrado é igual ao A vezes a projeção dele. O que eu tenho aqui? Eu tenho a altura desse triângulo retângulo, eu tenho o N, e automaticamente esse 16 é o M. E ele quer determinar, então, o valor de N. Se eu tenho N e MH, a única relação que tem esses três ao mesmo tempo é H ao quadrado igual a M vezes N. Então, eu vou lá e substituo no lugar do H a altura, que é 8, no lugar do M o 16, que eu tenho valor, e o N é o que eu quero descobrir. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Esse 16 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e quando dividir 64 por 16 vai dar 4. Aí significa que o N vale 4. O terceiro exemplo. O terceiro exemplo, como ele não tinha dado ainda Teorema de Pitágoras, eu já dei, eu vou cortar essa informação aqui. Tá? Ele poderia ter simplesmente feito isso aqui. Determine o valor da altura H do triângulo dado e sem colocar mais nada. Bem, o que eu tenho aqui? Esse aqui é o valor de B, esse aqui é o valor de C, que são os catetos, né? Posso chamar em qualquer ordem B e C. Aqui eu tenho o H, e eu sei que existe uma relaçãozinha chamada AH igual a BC, que envolve os valores de H, de B e de C, só está faltando o valor de A, que eu ainda não tenho. Eu consigo achar o valor de A pelo Teorema de Pitágoras, que é o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A ao quadrado vai ser igual. Quem é o B? 20. Então, 20 ao quadrado mais o C ao quadrado, que é 15. 15 ao quadrado. Aí eu fico com 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. 400 mais 225 dá 625. Esse 2, que está no expoente, vai para o outro lado com a operação inversa, que é a raiz de 625. E para tirar a raiz de 625, quando eu dividir aqui por 5, vai dar 125. Por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5, e por 5 vai dar 1. Aí, a cada 2, separa um igual. E aí, 5 vezes 5, então, vai dar 25. Eu chego que o A vale 25. Ele já tinha dado essa informação no enunciado. Ele colocou assim, ó, mas não precisaria ser dado porque a gente tem o Teorema de Pitágoras. Determina o valor da altura H do triângulo, dado que a hipotenusa mede 25. Tá? Se ele não tivesse dado, você chegaria exatamente nesse valor 25. Ele não é um valor jogado do nada, ele é um valor calculado e exato. E aí, o que você faz? Substitui, então, o A por 25, a gente substitui o B por 20, a gente substitui o C por 15, e vai ficar com essa relação aqui, né? 25 vezes H
é 15 vezes 20, 300. Esse 25 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 300 dividido por 25, então, dá 12 e acha o valor de H. E aí ele começa, então, na aula 4, a aula do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, aqui está errado, não é um sinal de multiplicação, é um sinal de mais. Diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, relação métrica e Teorema de Pitágoras só serve para triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma da medida dos quadrados dos catetos, que é o mais famoso aí enunciado dos teoremas. Muito bem, a aplicação dele é bem simples, tanto de uma forma quanto de outra. Quando você for pegar lá o vídeo do meu material, você vai entender bem melhor. Esse primeiro exemplo não é difícil por conta da aplicação do Teorema de Pitágoras, ele é difícil por conta da conta em si, tá? E aí a gente tem o seguinte, que todo lado que fica de frente para 90, ele é a hipotenusa, então é ele que fica isolado. Então fica aqui com A ao quadrado, os outros dois catetos em qualquer ordem, 20 ao quadrado, 21 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 20 vezes 20, 400, 21 vezes 21, 441, somou, deu 841. O grande lance aqui do 841 é que se você olhar aqui, a raiz dele é um número primo, é como você chega nesse resultado, né? Porque eu já mostrei lá que o 144, o 625, o 50, ou ele vai ter raiz exata ou vai ter simplificação. Quando você chega no 841, fica um pouco perdido. Então, o que, que a gente faz, né? Como eu sempre falo, desde as aulas lá de equação de segundo grau, o 11 vezes 11 é igual a 121, tem que saber porque é recorrente. O 13 vezes 13, que é a multiplicação dos dois primos, né? É 169, tem que saber porque cai demais. O 17 vezes 17 também, que dá 289. O 19 vezes 19 também, que dá 361. Esses quatro é quase que você tem que trazer na veia para conseguir resolver esses problemas de raiz quadrada, quando for multiplicação de dois primos. E é claro que você não vai decorar todos, né? Como, por exemplo, 841. Como é que você vai decorar que 841 é 29 vezes 29? Não dá para decorar tudo. Então, uma dica que a gente tem, que eu dou, né, sempre, é o seguinte: vamos fazer a relação dos primos, né? Aqui dá para a gente ter uma ideia, né? Aqui, ó, terminou em 1, terminou em 3, terminou em 7, terminou em 9. Toda vez que você multiplica 1 por 1, termina em 1, ó. Deu aqui, ó, 121. Se você multiplicar 3 por 3, não importa o número que vem na frente, 3 vezes 3 dá 9. E realmente aqui, ó, o número terminou em 9. Aqui, 17 vezes 17, 7 vezes 7 é 49. Isso significa que o número vai terminar em 9, ó. E aqui definitivamente terminou em 9. Isso sempre vai acontecer. 9 vezes 9 dá 81. E 81 termina em quanto? Termina em 1. Então, aqui o número que vai dar vai ser terminado em 1. Como você não tem nenhum número primo, né? Que os primos são os ímpares, tirando o número 2, que é o único primo par, são os números ímpares e não podem ser divisíveis por 5, então não pode terminar em 5. Você sempre vai ter um número primo terminando em... Não quer dizer que todos os números primos terminem em 1, não, né? Quer dizer, todo número que termina em 1 é primo. Por exemplo, 21 é divisível por 7 por 3, além de 1 e dele mesmo. Então, 21 não é primo. Mas se o número for primo, ele vai terminar em 1, em 3, em 7 ou em 9. E aí você vai ter que 1 vezes 1 termina em 1, 3 vezes 3 termina em 9, 7 vezes 7 termina em 9, e 9 vezes 9 termina em 1. A gente vai ver que a terminação dele sempre vai ser em 1 e em 9. Um desses dois. E aí, para te ajudar, aqui, por exemplo, como a terminação é 1, você poderia testar, quando fosse excluir, né, os números primos, você poderia testar um primo só que termina em 1. Então, você ia testar um primo que terminasse em 1 ou um primo que terminasse em 9. Não faz sentido você testar um primo que termina em 3 e em 7, porque você sabe que o resultado da multiplicação termina em 9.
Então, só sobra esses dois aqui para você testar. E aí, o que mais que você tem para te ajudar para você descobrir qual é a raiz de 841, supondo que ele seja a multiplicação de dois números primos? Você tem que ter isso aqui na cabeça, ó, que 20 vezes 20 dá 400, que 30 vezes 30 dá 900. Esses números redondinhos, né? 40 vezes 40 dá 1.600. 50 vezes 50, por exemplo, vou parar aqui, tá? Dá 2.500. E aí, o que a gente vê? Que o 841, ele está onde? Ele está aqui, ó, entre 400 e 900. Se ele está entre 400 e 900, ele vai ser um número entre 20 e 30. E aí, quais são os primos entre 20 e 30? A gente sabe relacionar eles. 23, 21 não é, acabei de mostrar, né, que é divisível por 7 por 3. Tem o 23 que é primo. O 25 é divisível por 5, não é. O 27 é divisível por 3 e por 9, não é. E aí tem o 29, que também é primo. Só que aqui ele terminou em 1, né? Vale a pena testar o 23 vezes 23? Não. Porque 23 vezes 23 vai dar alguma coisa terminada em 9. Posso até fazer aqui a conta para ficar mais claro, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E aí aqui ia dar 12, vai 1, 529. Então eu ia perder tempo, porque previamente eu já sei que ele termina em 9, tá? Porque 3 vezes 3 dá 9, não tem como terminar em 1. Então eu já testaria direto o 29 vezes o 29, usando isso. Então 9 vezes 9 dá 81, vai 8 aqui. 9 vezes 2, 18, mais 8, 26. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aí aqui ia dar, então, 14 vai 1, 841. E aí eu ia saber que a raiz de 841 dava 29. Deixa eu fazer uma conta aqui rápido, só para ver se ficou esclarecido. Rapidinho. Ó. Não, acho que eu peguei muito pesado. Vamos lá. Melhorou. Vamos pensar que a gente tem a raiz, só para ver se ficou bem clara essa parte. Se eu tivesse, por exemplo, a raiz de 2.809, que acabou que eu não... calma aí, deixa eu ver isso aqui. Que acabou que eu não cheguei à conclusão do que era primo, né? Eu vou fazer o teste com o primeiro e vou fazer o teste com esse aqui também. Quando a gente quer tirar a raiz e a gente desconfia que ele é primo, o que a gente faz primeiro, né? A gente vai pelos critérios de divisibilidade por números primos. Então, eu sei que ele é divisível por 2 quando ele é par. Eu sei que ele é divisível por 3 quando a soma dos números dá 3. Então, aqui, por exemplo, 841 não é par. Então, eu sei que não é divisível por 2. Por 3, se eu somar 8 mais 4 mais 1, eu fico com 8 mais 4, 12, mais 1, 13. 13 não é divisível por 3. Então, eu sei que o 841 também não é divisível por 3. Se eu somasse aqui o 2 mais 8 mais 0 mais 9, que são os valores absolutos aqui de 2.809, 2 mais 8 dá 10, mais 0, 10, mais 9, 19. Eu sei que, então, ele não vai ser divisível por 3, porque 19 não é divisível por 3. Essa é a regra do 3. O 5 é terminar em 0 ou em 5. Aqui terminou em 1. Não terminou em 0 ou em 5. Aqui terminou em 9, não terminou em 0 ou em 5. Aí corta. Qual é o próximo número primo? É o 7. Aí o critério de divisibilidade por 7 é chatinho, é mais fácil testar se ele é divisível por 7. Aí como é que eu divido esse número por 7? Vou dividir aqui por 7, depois eu faço o critério de divisibilidade, tá? 8 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7, sobra 1. 14 dividido por 7 dá 2. Sobra nada. Quando eu baixar o 1, que vai ser o resto, é só eu jogar o 0 aqui. E aí deu o resto 1. Se deu o resto 1, não é divisível. Qual é a regra de divisibilidade por 7, né?
separa o último número, multiplica esse número por 2. 2 vezes 1 dá 2, subtrai aqui então o resultado. 84 menos 2 dá 82. E aí você pode separar de novo esse último número, repetir o processo. Multiplicar por 2 vai dar 4. Aí subtrai o 4 aqui, que vai dar 4. Aí você sabe que 4 não é divisível por 7, por exemplo. Se fosse o 2.809, 2.809 fazendo o processo de divisibilidade por 7. Separou o último número que é 9, multiplicou por 2. 9 vezes 2 dá 18, então você vai tirar 18 daqui. Aí aqui vai dar 2, esse aqui pegou emprestado, sobrou 7, 7 menos 1 dá 6, 262, não sei se é divisível por 7. Separa o último número, multiplica por 2. 2 vezes 2 dá 4, aí tira 4 aqui. 26 menos 4 dá 22. Eu sei que 21 é divisível por 7, 22 não é. Então, eu sei também que ele não vai ser divisível por 7, tá? Usando o critério de divisibilidade ou dividindo, tanto faz. Quando eu fui lá para os primos, né, já testei todos os primos menores do que 10, aí eu caio nesse caso aqui. Pode ser 11 vezes 11, 13 vezes 13, 17 vezes 17, 19 vezes 19 e assim por diante. Aí, como é que eu vou saber qual é o primo que vezes ele mesmo? Está aqui, vai dar mais ou menos o resultado de 2.809. Primeiro que eu tenho que 2.809, deixa eu apagar aqui um dos meus rascunhos, para eu aproveitar aqui. Se eu continuasse aqui aqui o meu 60 vezes 60, dá 3.600, né? Eu tenho que o 2.809, por exemplo, ele é um número entre 2.500 e 3.600. Então, eu sei que a raiz desse número vai ser entre um número entre 50 e 60. Eu vou escrever todos os números ímpares, né? Para a gente ir descartando depois. 51, 53, 55, 57 e 59, tá? O 51 não é primo, porque 5 mais 1 dá 6, e 6 é divisível por 3. Cai aqui nesse critério de divisibilidade por 3. Ele vai ser divisível por 3. Então, o 51 não é primo. 55 terminou em 5, não vai ser primo porque ele é divisível por 5. O 57, 5 mais 7 dá 12. 12 eu também divido por 3. Então, se eu divido por 3, também não é primo. Eu só tenho o 53 e o 59. Se eu fizer 53 vezes 53, o final aqui vai dar algo terminado em 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Agora, se eu fizer 59 vezes 59, quando eu multiplicar 9 vezes 9, vai dar 81. O final é 1. Aqui eu quero a raiz de 2.809. Qual é o que tem o final 9? É o 53. Então, eu pego lá o 53 e multiplico por 53 só para conferir. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 vezes 5, 25, mais 1, 26, e aqui vai dar 9, 10 vai 1, 1 mais 1, 2, com mais 6, 8, 2.809, isso significa que a raiz de 2.809 vai dar 53. Tá? É assim que a gente faz para ajudar quando cair nesses casos aqui em que não deram uma dessas raízes aqui, né? Raiz de 121, raiz de 169, raiz de 289 e raiz de 361. O teorema de Pitágoras aqui, e nada, foi a mesma coisa, porque a aplicação foi super direta. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Dos quadrados dos catetos. O problema foi aqui tirar essa raiz do 841, que é um problema de aritmética, que não tem nada a ver com o teorema de Pitágoras, tá? Que a gente faz esse processo todo quando for um valor muito grande, como foi trago aí pelo problema da apostila. O exemplo 2 da apostila é o seguinte: determine a medida de x no triângulo dado, e aí ele quer essa medidinha aqui de x. Ficou faltando o finalzinho aqui que deve ter ido para outra página. De frente para o ângulo de 90 é sempre a hipotenusa. Por isso que fica aqui a hipotenusa isolada ao quadrado, os outros dois lados em qualquer ordem.
40 vezes 40, 1.600. 32 vezes 32, 1.024. Esse 1.024 que está somando vem para cá subtraindo. E aí, 1.600 menos 24 dá 576. Esse 2 que está aqui vem para cá como raiz. Isso deve ter ido para outra parte da apostila. E como é que eu tiro a raiz de 576? 576 é par. Eu posso, com certeza, fatorar que vai dar certo. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 2, 8, 8. Divididos por 2 dá 144. Divididos por 2 dá 72. Por 2, 36. Por 2. A fatoração resolve quase tudo, tá? Uns poucos casos isolados que ela não resolve. O 9 é divisível por 3, que dá 3, 3 que dá 1. E aí, cada 2 iguais, separa 1. Aí, separei um aqui, separei um aqui, separei um aqui, separei um aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Aí, eu vou descobrir que o x vale 24 e resolvida a questão. Tá? O teorema de Pitágoras, normalmente, tem que ser simples assim. Ficou complicado ali por conta da raiz daquele número. E aí, na última aula, que no meu material tá tudo misturado, é uma aula só de resolução de problema. Tanto eu acho que do teorema de Pitágoras, quanto o do teorema de Pitágoras e das relações métricas. Eu acho que tá tudo junto. Deixa eu apagar aqui que eu completo. Ele fala o seguinte, ó. Imagine que você está no ponto de vermelho, esse ponto aqui, indicado na figura a seguir, e pretende chegar a outro ponto I, que é esse ponto aqui. Supondo que o ângulo formado que o ângulo das ruas destacadas, que são essas duas ruas aqui pontilhadinhas, é 90, então ele está te dando aqui 90 graus. Isso aqui mede 90. Se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, então, se eu fosse direto aqui em linha reta, do ponto vermelho até o ponto I, que é onde ele quer chegar, quantos quilômetros você percorreria? Se aqui é 90 graus, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso aplicar teorema de Pitágoras. É justamente aqui esse valor que ele chamou de H, aqui, né? Que ele colocou esse valor aqui como H, é o valor da hipotenusa, que é o lado que fica de frente para o ângulo de 90. Então, H ao quadrado vai ser igual ao 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, ou o contrário. Aqui ele colocou o contrário. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado é 144. 25 mais 144, 169. Cai lá naquele caso especial, né? Que raiz de 169 é 13, porque 13 vezes 13 dá 169, que eu já tinha escrito ali acima. E aí tá resolvido aí esse primeiro probleminha que ele traz. O segundo problema, eu acho que eu não vou conseguir, vou ter que printar em duas partes também, para a gente ver a situação, porque não cabe na tela só. Ele fala o seguinte: ao procurar seu gatinho, avistou em cima de uma árvore, então ela pediu ajuda de sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Então, o lance aqui, ó, não tem jeito, eu vou ter que diminuir aqui, porque senão a gente não vai conseguir entender o que está feito aqui. Porque eu tenho que pegar as informações. Ele está falando o seguinte, ó. O gato estava a 8 metros do chão. Tá aqui o gato. O chão tá aqui. Se ele tá a 8 metros do chão, o que que mede 8? Esse lado aqui, tá vendo? Que ele traçou, que é a altura da árvore. Esse lado aqui é 8. A escada estava posicionada a 6 metros. A base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore. Aqui é a base da escada. Aqui é a base da árvore. Então, onde é que mede 6? Aqui. E aí, o que que ele quer? Ele quer saber o comprimento da escada. O que que é o comprimento da escada? Posso chamar aqui o comprimento da escada de X.
E aqui a altura, né, da árvore com o chão forma 90 graus. E aí, então, esse triângulo é retângulo, o X vai ser a minha hipotenusa, que é o lado que vai ficar destacado. Hipotenusa. Então, eu fico aqui, né, que não deu para agora, eu vou mostrar a conta. Eu vou ficar com x ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. E aí a gente tem o seguinte, aqui, né, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, 64 mais 6, 100. Esse 2 passa para o outro lado como raiz, raiz de 100 dá 10, e a gente tem que o comprimento da escada vale 10. É tudo de aplicação, agora que eu estou me lembrando de Teorema de Pitágoras, não vai ter, eu acho que esse é o último. Ah, não, tem um de semelhança de triângulo, e o resto das atividades propostas. Mas poderia também, no meu material também tem de relações métricas aplicados, tá? Depois dá uma olhada lá no vídeo. E aí a gente tem aqui esse problema das estacas, né? Duas estacas de madeiras perpendiculares ao solo, é essa estaca aqui, ó, que ele está colocando aqui como AB, A e B, né, onde ele encaixou aqui, tá vendo? São duas estacas de madeira perpendicular ao solo, estão distantes uma da outra 1,5 m. Elas são colocadas, será colocada entre elas outra estaca de 1,7 metros de comprimento, que será apoiada nos pontos A e B. Então, é essa estaca aqui que ele botou aqui fininho, tá? Conforme mostra a figura. Qual é a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca? Bem, a diferença da altura da maior estaca com a menor estaca é justamente essa daqui, ó. Eu tenho a maior estaca, se eu tirar a altura, né, fizer a diferença da menor estaca, eu tenho esse valorzinho aqui de x. Como isso aqui é um retângulo, se esse aqui mede 1,5, esse aqui também mede 1,5. Esse triângulo, ele é retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar aqui 1,7 ao quadrado, que é a hipotenusa, que é o lado que fica em frente ao ângulo de 90 destacado, vai ser igual a x ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. E aí eu vou ter o seguinte, que é a solução aqui embaixo, que ele já fez bonitão. 1,7 ao quadrado é igual a, não é vezes, não. De vez em quando sai um vezesinho no lugar do mais, tá? Embaixo foi corrigido, mais. X ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 17 ao quadrado a gente sabe que é 289, vai ter duas casas decimais, fica com 2,89. 15 vezes 15, 225, com duas casas decimais, 2,25. Esse 2,25 que está positivo vem para cá negativo. Então, 2,89 menos 2,25 dá 0,64. O 2 vem para cá como raiz, fica com a raiz de 0,64, que é 0,8, e esse a gente já viu lá que vai ser a diferença das duas estacas. E aí também a gente tem o problema 3 resolvido. O problema 4, além de um teorema de Pitágoras, ele está misturado aqui com uma semelhança de triângulo. Ele diz o seguinte, tem aqui esses dois triângulos, né? Por que esses triângulos primeiro são semelhantes? Bem, esse ângulo aqui, ele é um triângulo formado em L, né? Esse ângulo é 90, esse ângulo aqui também é 90. Esse triângulo pequenininho é um triângulo retângulo, o grandão também é um triângulo retângulo. Eu consigo achar, por Pitágoras, facilmente o valor de x. O valor de x vai ser qual? O 5, que está de frente para o ângulo de 90, é a hipotenusa, que é o que fica isolado. O x e o 4 são os catetos, que ficam em qualquer ordem. 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16. Esse 16 que está positivo vem para cá negativo. 25 menos 16 dá 9. Esse 9 passa para o outro lado como raiz. Raiz de 9 dá 3. Aí eu acho que o valor de x vale 3. Só que para eu achar o valor de y,
eu não tenho como usar o Teorema de Pitágoras de novo, porque eu não sei qual é o valor desse lado aqui também. Eu ficaria com duas variáveis que não me interessam. Então, eu teria que usar aqui a semelhança de triângulo. Aqui nesse triângulo grandão eu tenho 90 graus, no pequenininho eu também tenho 90. Esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Ele pertence a esse triângulo pequenininho e pertence ao grandão. Se eu chamar esse ângulo aqui de verde, automaticamente, como a soma é 180, aqui eu já tenho 90 com alguma medida, para dar 180 aqui também, já que é a mesma medida, esse aqui também é verde. Então, eu tenho três ângulos iguais, eles são semelhantes. E aí, como é que eu aplico essa relação de semelhança, né? Como eu tenho aqui, eu quero descobrir o valor de y, e o y é a base, e aqui a base do triângulo pequenininho é o x, eu posso fazer assim, ó, x vai estar para o y, que é o lado aqui que fica de frente para o ângulo vermelho, o x no triângulo pequeno e o y no triângulo grande, assim como, quais são os lados que eu tenho, né? Aqui de frente para o lado verde, eu tenho 4, e aqui de frente para o lado para o ângulo verde, eu tenho esse ladão aqui, que mede 12. Então, aqui vai estar para 12. Múltiplo cruzado, y, o 3 eu já tenho valor, o x eu já tenho valor, que eu calculei, é 3. Aí, vou multiplicar cruzado. 4 vezes y dá 4y, 3 vezes 12 dá 36. O 4 passa para cá dividindo, e 36 dividido por 4 dá 9. Eu tenho que o y, então, vale 9 e o x vale 3. Aí ele vai te dar essa solução. Vou só printar para você ver igualzinho. Ó. E aí já vou entrar nas atividades propostas para fechar a aula. E aí tem lá, ó, x igual a 3, y igual a 9, foi aquela proporção lá que eu montei. E aí tem 5 atividades propostas para a gente fechar a aula, do lado do material estado, que essas não são resolvidas. E aí resgata até como uma revisão, já que quinta-feira vai ser a nossa avaliação, né? Ele resgata aqui conceitos de retas paralelas cortadas por transversais. Ele fala que duas paralelas cortadas por uma transversal, aqui a gente tem duas paralelas cortadas por uma transversal, formam dois ângulos correspondentes. E é aquela questão teórica que eu falo que é difícil de cair, mas aqui caiu. O que são ângulos correspondentes? São aqueles ângulos que, quando eu estou levando a primeira reta paralela na segunda, assim, eu descendo ela na transversal, eles vão coincidir, vão cair um em cima do outro. Então, por exemplo, ó, esse vermelho aqui, ele é correspondente a esse vermelho aqui. Porque quando eu deslizo uma reta sobre a outra, né? Chego uma reta na outra através da transversal, eles vão cair um em cima do outro. Esse ângulo amarelo aqui, ele vai ser correspondente a esse amarelo aqui. Esse ângulo azul aqui, ele vai ser correspondente ao ângulo azul aqui. Esse ângulo verde aqui de cima, quando eu deslizar uma reta sobre a outra, ele vai cair exatamente em cima desse ângulo verde aqui. E aí eu preciso saber qual é o ângulo que ele está dando? Não, porque eu sei que esse vermelho tem a mesma medida desse vermelho, o azul tem a mesma medida do azul, o amarelo tem a mesma medida do amarelo e o verde tem a mesma medida do verde. E isso significa, então, que ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Se eles possuem a mesma medida, e ele deu aqui a medida expressa em graus, né, em valor de x, basta você pegar esses dois valores, igualar, e aí você vai ter o valor de x e vai saber quais são as medidas dos ângulos. É uma equação de primeiro grau, 2x vem para cá negativo, porque ele está positivo, o menos 25 vai para o outro lado positivo, porque ele está negativo, e aí 3x menos 2x dá x, 20 mais 25 dá 45, tanto faz eu substituir aqui ou aqui, eu vou achar a mesma coisa, ó. 2 vezes 45, 90. 90 mais 20 dá 110. Como eles são iguais, esse aqui necessariamente é 110, mas só para comprovar, 3 vezes 45 mais não, volta.
menos 25. 3 vezes 45 dá 135. 135 menos 25 também dá 110. Então, aqui qual é a medida desses ângulos? 110 e 110. Essa é a questão número 1, lá do conteúdo da última aula, né? Questão número 2. Questão número 2, ela tem a seguinte situação, né? Ele já dá essas retas paralelas com a transversal, e aí a gente tem que esse ângulo 3x aqui é o mesmo que esse, né? Porque eles são correspondentes, eles são iguaizinhos. Então, eu posso transportar um para cá, outro para cá. Só que esse ângulo todinho aqui mede 180. Isso significa que 3x mais 4x mais 47 mede 180. Como é uma equação de primeiro grau, 3x mais 4x dá 7x, o 47 que está positivo vai para o outro lado negativo. 180 menos 47 vai dar 3. 7 menos 4, 3, 133. Esse 7 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. 13 por 7 dá 1, sobra 6. 63 por 7 dá 9. X vai valer 19 graus. Se x vale 19 graus, o 3 vezes o 19 dá 9 vezes 3 vezes 9, 27, vão 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, 57. O y com 3x são opostos pelo vértice, significa que eles têm a mesma medida. Então, aqui, ele vai medir 57 graus o y e o x 19. E aí, para o x 19 e o y igual a 57, a alternativa correta está lá na letra C. O número 3 dá aqui uma... Deixa eu ver se eu encaixo todos os exercícios numa coisa só. Eu acho que vai porque a última resposta não é a correta. Vou encaixar todos os 3 que estão faltando. O número 3 é fatalmente uma questão de relações métricas. O 4 e o 5 a gente já vai ver. E aí, o que a gente tem aqui na número 3? Ele quer que determine o valor de x do triângulo ABC, sabendo que a hipotenusa mede 25 e o cateto B mede 20. Aí ele já dá a figura aqui, né? Hipotenusa 25, cateto 20. Ele pede o valor de x. Bem, quem é o 25? 25 é a hipotenusa A. Aí ele fala até que esse aqui é o cateto B. E esse cara aqui está no lugar de quem? Do M. A gente tem aquela relação métrica que B ao quadrado é igual a vezes M, que é justamente a relação métrica que envolve essas 3 variáveis. Então, é só fazer a substituição, ó. 20 ao quadrado é igual ao A, que é 20, vezes o X, que é o M, né? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400, que é igual a 25, vezes X. O 25 passa para cá dividindo, e 400 dividido por 25 dá 16, que está, então, na opção da letra E. E aí a gente tem a número 4, que é qual a medida da altura relativa à hipotenusa de um retângulo, sabendo que A é igual a 50, B é igual a 40 e C é igual a 70. Vou desenhar o retângulo aqui para que a gente entenda o que ele está dando, o que ele está pedindo. Ele está falando o seguinte, ó, a altura relativa do retângulo. Ele quer saber essa altura aqui, né? Tá querendo saber essa altura. E ele te dá o A, que é esse ângulo aqui, né? Do triângulo retângulo, que fica de frente, que é a hipotenusa, que ele falou que o A é 50, o B é 40 e o C é 30. E aí eu tenho uma relação que é a H é igual a BC, que é justamente o que eu tenho aqui, o A, o H, o B e o C. Eu não precisaria nem desenhar, pelo enunciado ele já fala tudo que você tem, o A, o B e o C, e ele pede H, que é a altura relativa, a hipotenusa. Aqui é a altura relativa. Então, é só substituir os valores. 50, H é igual a B, que é 30, vezes o C, que é 40. 30 vezes 40 dá 1.200.
Esse 50 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 1.200 dividido por 50, posso cortar o zero, dá 120 por 5, 12 por 5 dá 2, sobra 2, 20 por 2 dá 4. E aí você chega na altura igual a 24, que estaria ali na opção da letra B. E o 5 e o último, em um triângulo retângulo isósceles, os catetos medem 20, qual é a medida da hipotenusa? O triângulo retângulo isósceles é um triângulo retângulo, que tem esse ângulo aqui de 90 graus, e além disso, isósceles quer dizer que a medida desse lado é igual a esse, tá? Muito bem. Ele fala que os catetos medem 20, então isso aqui mede 20, isso aqui mede 20. E ele quer a medida da hipotenusa, que eu vou jogar um x aqui. A gente sabe que de frente para 90 a hipotenusa, que fica isolado x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o teorema de Pitágoras. 20 ao quadrado dá 400, aqui 20 ao quadrado dá 400, 400 mais 400 dá 800, o 2 passa para o outro lado como raiz, e a raiz de 800 é só tirar na fatoração, por 2 dá 400, por 2 dá 200, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Aí eu fico aqui com a cada 2 separo 1, a cada 2 separo 1, a cada 2 separo 1. Esse 2 sobra. Então, vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. E esse 2 que sobrou fica do lado de dentro. Então, vai ser 20 raiz de 2, que a opção aqui está na letra D. E aí, os exemplos que ele dá, né, os exercícios propostos no final, são esses 5, que são uma aplicação bem básica aí de algumas relações métricas do Teorema de Pitágoras e daquela parte de transversais, né, cortadas por paralelas. Muito bem. Deixa eu fechar aqui tudo para a gente bater um papo.